Graça e paz a todos. No livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 12, nos diz bem assim: Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Então Deus ele não quer que a mulher ensine e nem tenha autoridade de homem. A autoridade do homem ela é do homem. Não que Deus é machista, não. Mas ele está usando o apóstolo Paulo aqui para falar isso. E a Bíblia mesmo diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então ele diz que não permite que a mulher ensine. Esse ensinamento aqui é só no púlpito. No púlpito da igreja. Nos outros cantos, tudinho, a mulher pode ensinar normal. Pode ensinar para os filhos, para os colegas de trabalho, na escola, aonde ela estiver. Mas no púlpito da igreja ali, no púlpito, é uma autoridade de homem. Isso é forte. Quase ninguém ensina isso. Isso é muito forte. Nem exerça a autoridade de homem. Olha aí. Ali é uma autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada. Olha só a função da mulher. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. É forte. A missão dela, todavia ela será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé, tem que permanecer na fé, e amor e santificação. Ser uma mulher santificada, que se santifica, não se contamina com as coisas do mundo, com bom senso. Aleluia. E no versículo 8 diz bem assim: Quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Tá vendo? Varões é homens. Aqui ele está dizendo, o título aqui, o proceder conveniente no culto público. Aqui como se deve proceder no culto. Aleluia. E aqui em 1 Coríntios 14, no versículo 34, nos diz bem assim: Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Isso aqui é no púlpito, tá? Porque é uma autoridade de homem. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. É forte. Estejam submissas. Submissas aos seus maridos, né? E os maridos amar a sua esposa. Se porém quer aprender alguma coisa, interrogue em casa a seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Olha, ainda é vergonhoso falar no púlpito da igreja ali. A mulher pode falar em todos os lugares, menos no púlpito da igreja, porque ali é uma autoridade de homem. Deus ele não permite que a mulher ensine,
nem tem autoridade de homem, exerça autoridade de homem. E diz no versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, se você se considera uma pessoa espiritual ou um profeta, reconheça que isso aqui é um mandamento de Deus. O apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo falando aqui. E eu creio que o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus. Foi um grande homem de Deus. E se alguém ignorar, se alguém o ignorar, será ignorado. Então, quem ignorar isso aqui é para ser ignorado também. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais em falar em outras línguas. Tudo, porém, seja com decência e ordem. Seja feito com decência e ordem. Aleluias. Efésios 4, 10. Efésios capítulo 4, no versículo 10. Nos diz bem assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos. Quem desceu foi o Senhor Jesus Cristo. E ele subiu. Quando ele morreu, no terceiro dia, ele ainda ficou mais 40 dias na terra. Depois ele subiu. Ele é maior do que todos. O mesmo que subiu acima de todos. É muito forte. Versículo 10 todinho. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Aleluias. Ele mesmo, o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus mesmo que falou. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, homens, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, que não mais sejam como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem o erro. É forte. Então, aqui em Efésios, capítulo 4, no versículo 11 ao 12, o próprio Senhor Jesus escolheu uns para apóstolos, uns para profetas. O Senhor Jesus, quando ele desceu nessa terra, quando ele veio há mais de 2000 anos atrás, ele só escolheu homens para andar com ele. Ele escolheu profetas. Primeiro 12, depois ele escolheu mais. Então, não que Jesus, a mulher ela pode ensinar sim. Em todo lugar a mulher pode ensinar, menos no púlpito da igreja, porque ali é uma autoridade de homem. Deus ele não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade do homem. A autoridade do homem, ela é do homem. Aleluias. A mulher tem que ser submissa ao marido, e o marido